Olá pessoal, bom dia. Primeiramente quero agradecer vocês ao apoio que vocês têm me dado aí no canal. O canal precisa de muito ainda para crescer, principalmente no YouTube, né? Tem tido bastante dificuldades lá. Estou com apenas 38 membros acompanhando. Não sei se falta qualidade nos vídeos, se a notícia não agrada, mas de qualquer forma eu quero agradecer a todos vocês, solicitar que, se possível for, compartilhem, curtam, comentem, deixem o seu like, compartilhem com seus grupos, seus amigos, para que possam conhecer o nosso canal e possa aí nos ajudar aí, né, com relação à participação no canal de notícias, né? Nosso canal no YouTube, ele chama Gazeta Militar Notícias, né? Nos outros aí também chama Gazeta Militar, né? Notícias, ou em algum lugar, parece o Facebook, só Gazeta Militar. Também Gazeta Militar Notícias no Quai e outros mais aí, como por exemplo no TikTok, né? O Instagram e o Facebook você colocou lá, parece que trabalham junto. Quero agradecer vocês e ao mesmo tempo solicitar que compartilhem, né? Que levam para os amigos de vocês as notícias que a gente tem para ministrar com relação aí aos acontecimentos, fatos que ocorreram, por exemplo, em Israel, né? Fatos que ocorreram na Ucrânia, no Afeganistão, né? E outros países mais, né, que a gente julga importante. Então, solicito a vocês aí. As notícias de hoje de Israel estão na mídia israelense, né, e são meios de comunicação bastante verdadeiros, né? São mídias bastante verdadeiras, que as notícias são verdadeiras, são avaliadas e tudo mais. E lá fala hoje sobre as negociações dos Estados Unidos com o Irã em relação às suas usinas nucleares, na produção de armas nucleares, que os Estados Unidos querem frear no Iraque. E ao mesmo tempo dizem, no Iraque não, no Irã, e ao mesmo tempo dizem que o Irã negocia com os Estados Unidos de um lado, mas de outro está enviando mísseis de longo alcance e de curto alcance para as milícias no Iraque. E fala também que essas milícias já atingiram Israel nas colinas de Golã em outras datas, lançando mísseis ali, e atingiram também bases dos Estados Unidos, por exemplo, na Jordânia, né? Então, a gente vê que o Irã, ele na verdade ele não tem buscado negociação, ele tem ganhado tempo, feito a mesma tática que a Rússia faz, né? De dar a entender que está buscando a paz, mas por trás está trabalhando para poder os seus prepostos possam continuar o número de ataque contra os países que eles têm como inimigos, né? Então nós temos aqui a notícia de hoje, nessa mídia, onde ela diz que o Irã envia novos mísseis para representantes iraquianos, que supostamente os desarmavam, né? Diz um relatório. Ou seja, o Irã enviou armas para milícias ou representantes iraquianos que supostamente estariam se desarmando a pedido do primeiro-ministro iraquiano e dos próprios Estados Unidos, para que eles não sejam atacados de novo, né? O Irã também andou pedindo, segundo o que a gente leu nessas notícias, né? A entrega dias antes das negociações nucleares com os Estados Unidos supostamente inclui mísseis que podem atingir a Europa, em uma aparente tentativa de tranquilizar o que resta do eixo da resistência. Isso aí é o Irã entregando armas para as milícias iraquianas, né? O Irã transferiu novos mísseis de longo alcance para grupos representativos no Iraque na semana passada, desafiando as esperanças de que as milícias
anti-americanas se desarmassem em meio à preocupação de uma escalada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com uma reportagem de terça-feira, em meio aos preparativos, para negociações nucleares de alto nível entre os Estados Unidos e o Irã, lá em Oman, no sábado, o Irã aproveitou para transferir mísseis de longo alcance e de alcance médio para as milícias iraquianas. Isso aí demonstra que talvez o Irã realmente não queira paz, ele queira guerra. Mas a gente tem aí uma observação: o Irã também não é bobo. Ele viu o que foi feito com a Ucrânia, quando a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares. Por isso o Irã também tem resistência em abrir mão do seu projeto de construção de armas nucleares, segundo ele, para a defesa, mas na verdade ele é grande inimigo dos Estados Unidos e de Israel. Então ele ia usar isso para chantagear esses dois países. As entregas da Força Aérea do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica incluem mísseis terra-a-terra, que podem atingir até a Europa, bem como mísseis de cruzeiro de curto alcance, os Quds 351, e mísseis balísticos Jamal 69, informou o The Times of London, citando fontes de inteligências regionais envolvidas no monitoramento da fronteira entre o Irã e o Iraque. Então essas fontes falaram que foram enviados esses mísseis para as milícias iraquianas. Uma fonte citada pelo The Times disse que os novos modelos de longo alcance nunca haviam sido entregues às milícias separatistas pró-iraquianas do Iraque, que no ano passado mataram tropas dos Estados Unidos e das FDI em ataques de drones contra bases militares na região. Então houve um ataque já das milícias iraquianas no ano passado, mas esses mísseis que agora foram cedidos para essas milícias não haviam. E é uma contradição. O Irã está no meio de uma negociação com os Estados Unidos para frear a violência no Oriente Médio, inclusive com o fim do programa nuclear do Irã. É uma atitude desesperada dos iranianos que coloca em risco a estabilidade do Iraque, disse a fonte. O Iraque está bastante preocupado com isso, porque ele sabe que se as milícias iraquianas atacar Israel ou atacar os Estados Unidos com esses mísseis iranianos, haverá retaliação. E isso não será bom para o Iraque. Então o primeiro-ministro iraquiano está bastante preocupado com isso. O relatório foi divulgado depois que a Reuters noticiou na segunda-feira que várias milícias poderosas apoiadas pelo Irã no Iraque concordaram em se desarmar pela primeira vez para evitar a ameaça de um conflito crescente com o governo Trump. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo essas milícias se armando mais e com mísseis mais poderosos ainda, com certeza isso vai comprometer os iranianos. A milícia árabe, a mídia árabe, ela citou posteriormente uma fonte política iraquiana afirmando que os grupos armados se recusaram a se desarmar. Uma fonte diplomática regional, citada pelo The Times, afirmou que os esforços observados nas últimas 48 horas para criar uma imagem de que as milícias estão se desarmando são uma farsa, são fakes. Elas não estão se desarmando, ao contrário, estão chegando armamentos mais pesados para elas. A fonte diplomática disse que as milícias estavam preocupadas com a oposição interna do Iraque, que estava receosa de hospedar um Estado dentro do Estado apoiado pelo Irã, nos moldes do Hezbollah no Líbano. Então assim, há uma preocupação aí do Iraque
dessa situação ocorrer igual ocorreu no Líbano, e também haver retaliações tanto de Israel quanto dos Estados Unidos contra o Iraque e contra as milícias no Iraque. Isso, logicamente, se for contra as milícias, o Iraque sofrerá as consequências, né? Há discursos no Iraque entre políticos, mas também na esfera pública, nas redes sociais, contra a importação dos problemas do Irã para o seu território. Disse a fonte: eles olham para o Líbano e estão ativamente tentando evitar isso, porque sabem que terão grandes problemas. Analistas citados pelo The Times disseram que as entregas de mísseis do Irã a grupos aliados no Iraque eram parte do esforço de Teherã para tranquilizar o que resta de sua rede decadente de representantes regionais, após as guerras de Israel contra o Hamas e o Hezbollah, e a deposição, né, do presidente Bashar Assad na Síria. Né? Sem provocação, o Hezbollah começou a lançar quase diários no norte de Israel, né? Em 8 de outubro de 2023, um dia após o grupo Hamas, apoiado pelo Irã, invadiu o sul de Israel para matar cerca de 1.200 pessoas e fazer 251 reféns, dando início à guerra em Gaza. Então hoje ninguém pode reclamar da guerra em Gaza. Quem deu início a isso foi o Hamas na faixa de Gaza. Lógico que ele contou com o apoio incondicional do Hezbollah no sul do Líbano. E isso gerou ataques de Israel contra os dois grupos que hoje estão bastante destruídos. Lógico que eles ainda têm força, né? E a gente tem visto isso aí no dia a dia. Mas, com certeza, Israel vai terminar o que começou. Segmentos mais distantes, né, do chamado eixo da resistência do Irã, incluindo os rebeldes Houthi no Iêmen e as milícias pro-iranianas na Síria e no Iraque, também atacaram Israel com mísseis e drones nesse período. Em meio ao conflito, o próprio Irã disparou centenas de mísseis e drones contra Israel, em 2 ocasiões, né, no ano passado. Nos primeiros ataques diretos da República Islâmica contra Israel, os ataques desencadearam respostas israelenses que, segundo relatos, degradaram as defesas aéreas e a capacidade de produção de mísseis de Teherã, gerando temores no Irã de um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra seu programa nuclear. Isso é que fez com que o Irã freasse um pouco suas investidas contra Israel. Embora a maioria dos ataques de grupos pró-iranianos tenham sido ineficazes, 2 soldados foram mortos e outros 24 ficaram feridos, quando um drone iraquiano atingiu sua base nas colinas de Golã em outubro. Os grupos apoiados pelo Irã teriam concordado em parar de atacar Israel em dezembro, a pedido do primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia, al-Sudani, enquanto esperavam para ver como Trump abordaria a região ao assumir o cargo em janeiro. Então a gente vê, o primeiro-ministro iraquiano está ciente de todas essas agressões, né, dos grupos iraquianos contra Israel. E agora ele teme, com a chegada do Donald Trump no poder, né, que qualquer ataque da milícia iraquiana contra Israel ou contra bases americanas, seja no Líbano, seja na Jordânia, seja em qualquer outro país, na Síria, sofrerá consequências devastadoras por parte dos americanos e dos israelenses. Os grupos também atacaram forças dos Estados Unidos na região, matando 3 soldados americanos e ferindo dezenas de outros em uma base na Jordânia, em janeiro de 2024. O ataque levou o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a lançar ataques em dezenas de locais de representação iraniana no Iraque e na Síria, incluindo um ataque que matou o líder da milícia iraquiana, pró-iraquiana, Kataeb Hezbollah, em fevereiro.
No mesmo mês, foi relatado que as milícias pró-iranianas do Iraque concordaram em reduzir os ataques aos Estados Unidos a pedido do comandante da Força Quds de elite do IRGC, que havia alertado sobre uma dura represária dos americanos. O Irã deve iniciar negociações nucleares de alto nível com os Estados Unidos em Omã, neste sábado, anunciou Trump na segunda-feira, durante uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. Esse final de semana agora, no próximo final de semana, deve iniciar. Ninguém está confiante nisso, né? Ninguém está esperando que saia bons frutos daí. Mas, com medo de um ataque dos americanos e dos israelenses, os iranianos estão já aceitando negociação. Mas o programa nuclear dos iranianos está bem avançado e já conseguem refinar o urânio a 60%, ou seja, estão bem próximos de conseguir uma bomba nuclear. Desde que assumiu o cargo em janeiro, Donald Trump retomou sua política de pressão máxima contra os iranianos, que em seu primeiro mandato levou os Estados Unidos a se retirarem de um acordo histórico de 2015 sobre o programa nuclear iraniano e a reimpor sanções a Teherã. No mês passado, ele afirmou que haverá bombardeios se o Irã não assinar um acordo nuclear. Esse acordo de 2015 foi assinado pelo presidente Obama, fechado pelo presidente Obama. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse na terça-feira que Teherã estava indo na direção de um acordo sobre seu programa nuclear e reiterou a ameaça de Trump de que o Irã teria um inferno a pagar, se não conseguisse fechar um acordo. Benjamin Netanyahu argumentou que as instalações nucleares do Irã devem ser completamente destruídas, seja pela força ou por meio de um acordo. Ele teria sido informado sobre o anúncio de Trump poucas horas antes de sua realização, sem receber garantia de que os critérios de Israel para um acordo nuclear seriam cumpridos, ou ou do que aconteceria se as negociações fracassassem. A República Islâmica, cujos líderes juraram destruir Israel, declarou-se contra armas nucleares, mas aumentou a produção de urânio enriquecido a 60% e já possui urânio suficiente para criar um arsenal nuclear considerável, segundo analistas e órgãos de fiscalização internacional. A taxa de enriquecimento está muito além do necessário para um programa nuclear civil e a um passo do desenvolvimento de ogivas nucleares. Então aí, o Irã fala em negociação, os Estados Unidos fazem a pressão, mas o Irã continua enriquecendo o urânio, continua armazenando esse urânio enriquecido e continua mandando mísseis para as milícias que são apoiadas por ele, como a iraquiana, para os Houthis, buscando formas de mandar armamentos para o Hamas na faixa de Gaza, que está mais difícil, mais controlado por Israel, também buscando fortalecer o Hezbollah no sul do Líbano, mas também está um pouco mais difícil, porque Israel está atento a essas questões. Os Houthis estão sendo bombardeados pelos Estados Unidos, o que vai criar um problema para eles, mas os Houthis têm mostrado bastante adaptação aos ataques dos americanos e ainda continuam fortes, mas com certeza isso causará muitos danos para ele e diminuirá o poder de ataque dos Houthis, mas ainda assim os Houthis têm atacado navios ali no mar, no canal, e isso tem criado bastante dificuldade para o comércio internacional. Dizem que de 500 navios por dia que passavam ali, passou para 200 agora. Então isso é um prejuízo muito grande para o comércio internacional. E os Estados Unidos, com certeza, com apoio dos outros países como França, Alemanha, Inglaterra,
eles vão, ou da Europa em geral, eles vão atacar os Houthis e tentar impedir que eles ataquem esses navios que passam ali no canal. Então temos aí as notícias, né, que falam sobre a guerra de Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Houthis, contra as milícias iraquianas, contra o Irã, né, e as pressões americanas e israelenses contra o programa de arma nuclear do Irã. Lógico, eu acredito que o Irã não vai abrir mão do seu programa, porque ele viu o que aconteceu com a Ucrânia, quando abriu mão do seu programa e quando abriu mão das armas nucleares que estavam em poder dela. E não só o Irã tem a Ucrânia como exemplo, como Kim Jong-un também tem também a Ucrânia como exemplo. Mesmo ele sendo apoiador da Rússia, ele já falou para os Estados Unidos que não abrirá mão do seu programa nuclear, porque ele não espera que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com a Ucrânia. Então ninguém mais está bobo. As armas nucleares, mesmo que não devam ser usadas, elas são persuasivas, ou seja, impedem que esse país seja atacado por outros, porque sabe que, em havendo uma resposta desse país que possui armas nucleares, por mais que esse outro país consiga abater os mísseis nucleares, trará radiação para o seu solo, e isso trará enormes problemas para a população e para o país. Então ninguém quer uma guerra nuclear. E por isso a importância de hoje se ter armas nucleares. Que isso sirva de exemplo para o Brasil. O Brasil é dono de uma riqueza imensa. Muitos países estão de olhos aqui, inclusive terras raras, como nós já vimos em reportagens aí do Peter, né? Lá no canal do YouTube Mundo em Revolução, que o Brasil é possuidor de uma enorme reserva de terras raras. E a Amazônia, tudo isso é bastante desejado por outros países, tanto os americanos, quanto os franceses, quanto os ingleses, quanto os antigos países coloniais, e também os Estados Unidos e outros mais que buscam ter o controle desses minerais. Então que o Brasil fique bastante atento, fortaleça suas forças armadas, invista em tecnologia, criam batalhões de UAVs, criam batalhões tecnológicos para combate, como os drones, robôs e etc. As guerras do futuro, a gente espera que não sejam travadas, mas se forem travadas, a gente já viu na Ucrânia que será a guerra dos drones, dos robôs, né? O ser humano é só para confirmar o controle daquela área, mas as guerras serão travadas por máquinas, né? É o que a gente vê caminhando para isso. Brasil, acorda! Obrigado a todos aí. Uma ótima quarta-feira para todos.